Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que honra, né, meus irmãos, podermos estar reunidos, né, na congregação dos santos, para louvarmos, para falarmos, para sentirmos a presença do nosso Deus. E eu peço a você, nesse momento, que se achegue, que se sente com reverência, e que você possa agora fechar os seus olhos, para se preparar para esse culto, para esse momento tão especial da igreja do Senhor, né? Enquanto nós ouvimos esse prelúdio. Fale com o Senhor nesse momento. Entrega as suas ansiedades. Deixe junto ao trono dele todas as suas necessidades, todas as suas angústias, porque ele é o nosso Pai eterno. Ele é tudo para nós. Magnífico Deus, nosso Pai, que alegria, meu Pai, podermos estar na Tua presença, podermos estar na Tua casa. Que alegria, meu Deus, podermos desfrutar, enquanto povo Teu, igreja do Senhor, nesse momento tão especial na Tua casa, onde com todo o nosso coração, de uma maneira, ó Deus, simples, porém, meu Pai, com alegria, com amor, nós podemos falar contigo, nós podemos nos reunir para cultuar o Senhor. Podemos ter essa liberdade, meu Deus, para te render graças, falar do teu nome, te bendizer, te adorar. Nesse momento, meu Pai, nós queremos apresentar a nossa vida junto a ti, pedindo ao Senhor que o Senhor nos cubra com a tua proteção cada vez mais, que o Senhor nos purifique dos nossos pecados, nossas iniquidades, que o Senhor purifique o nosso coração, meu Deus, que porventura possa carregar alguma angústia, alguma tristeza, alguma preocupação. E nós queremos nesse momento, meu Pai, aproveitando esse momento especial, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor, meu Pai, nos prepare nesse momento, ó Deus, para podermos receber do Senhor as orientações pela Tua palavra. Que o Senhor nos prepare nesse momento, meu Pai, para podermos entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Purifica a nossa mente, Senhor, que às vezes ela pode estar angustiada, preocupada, porque o Senhor é o nosso refúgio, meu Pai. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pela semana que o Senhor nos concedeu e por essa semana que hora inicia, meu Pai. Iniciamos na Tua presença, nesse dia que nós dedicamos para o Senhor. Abençoa, meu Pai, esse culto. Abençoa esse momento. Que tudo que formos fazer seja para a glória do Teu nome. Traz cura, meu Pai, renovo para aqueles que estão, porventura, doentes, nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão viajando, de repente estejam a caminho, ó Pai, de suas casas. Aqueles que estejam a caminho da Tua casa e aqueles, ó Deus, que porventura não poderão estar aqui conosco. Que possam, ó Pai, ser preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, o pastor Rafael, como um pregador da Tua palavra. Abençoa o grupo de louvor. Abençoa todo esse momento, ó Deus, que seja realmente esse tempo especial. Pois é no nome de Jesus, Paizinho, que nós oramos nesse momento.
Amém. O salmista também nos diz ali em Salmo 26:8: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos cantar agora, então, de todo o nosso coração, com alegria no nosso coração, essa canção, esse hino, o hino 382 do cantor cristão. Vamos à igreja. Sim, 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 vamos à igreja comigo. Vamos cantar então, meus irmãos. Amém, meus irmãos, podeis sentar e vamos continuar adorando ao nosso Deus com cântico desde os confins da terra. Não importa as circunstâncias, louvemos ao Senhor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus.
céu. nas alturas do céu. Louvado és dentro dos corações. Dos corações, Em meio ao clamor, ao clamor, nasce essa canção. nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Amém, meus irmãos. Que o nosso Deus seja louvado. Eu convido a amada igreja, nesse momento, para abrirem sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 18. Vamos ler essa passagem da Bíblia, que o Senhor esteja aplicando a mesma em nossos corações. Aqueles que o contrário digam amém. Assim diz a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém, irmãos? Verso 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Vejam só, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém, meus irmãos?
Que palavra mais maravilhosa, não é verdade? Né? E com base nessa palavra, com esse espírito de louvor e de gratidão, vamos declarar o nosso amor ao Senhor, cantando o cântico Amo o Senhor. Façamos dessa canção uma oração para nós, dizendo para o Senhor: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu preciso de Ti. Vamos cantar. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém, amém. Que esse seja realmente a verdade do nosso coração. Que nós possamos declarar: amo ao Senhor. Convido a amada igreja a se colocar de pé agora nesse momento. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o cântico Para Sempre com Jesus. E nesse momento, aqueles que quiserem terão a oportunidade de devolverem os seus dízimos e as suas ofertas, também com atitude de louvor e adoração ao nosso Deus. Para sempre com Jesus. Aguardo o dia em que Jesus virá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo
virá, arrebatar os que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus, ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado ou mal, escuridão, tristeza ou dor. Oh, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus. Oremos nesse momento com o irmão Marquinhos, agradecendo então pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos, soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, todos os dias. Obrigado, ó Pai, pela saúde, pelo trabalho, pelo sustento, ó Pai, que o Senhor nos concede, para que tenhamos, ó Pai, em nossos lares o mantimento, o sustento, o pão. E sabemos que tudo isso, ó Pai, vem das Tuas mãos. Nós não somos merecedores, porque somos pecadores, somos imperfeitos. Mas o Senhor, na Sua graça e misericórdia, nos concede, ó Pai, tudo isso. Por isso nós somos gratos. E também te agradeço, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados. Que o Senhor esteja dando sabedoria à liderança desta igreja, ó Pai, para que possamos usar estes recursos para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos agora para os avisos. Em terça-feira nós teremos, o círculo de oração das senhoras às 15h30. As irmãs que puderem vir, certamente é um momento muito especial e que vale a pena participar. Quarta-feira, teremos no culto de oração às 19 horas aqui no templo. Sexta-feira, sociedades masculina e feminina às 19 horas. As mulheres, os homens, sintam-se convidados e convidadas e que possamos estar aqui para desfrutar desse momento de estudo bíblico. Sábado, evangelismo às 14 horas e mocidade às 19h15, aqui no templo também. Domingo, EBD às 9 horas e culto de ações de graça, culto de adoração às 18 horas. Lembrando para as irmãs que dia 1º de julho, às 15 horas,
haverá o bazar da sociedade feminina e tende a se realizar ali na pracinha do Detran, né? Certamente maiores informações, né, as irmãs poderão colher com a liderança, né, da sociedade feminina no nome da pessoa da irmã Bernadette, né? E os irmãos que quiserem participar, né, da semana de música sacra, né, que ocorrerá, né, agora na primeira semana, né, de julho, salvo engano, né, poderão estar falando com a irmã Beatriz, né, a qual tem as fichas de inscrição, né, e aqueles que puderem participar, certamente, irmãos, é um momento muito precioso, né. Eu convido agora o pastor Rafael, que tem uma oportunidade da pregação da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ok, som. Então, boa noite, amados irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Então, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor Deus em Mateus capítulo 5. Esses dias ouvimos a notícia aí de um submarino, Titã, chamado o nome, né? Que queria descer às profundidades do oceano para ver o Titanic, aquele navio, grande navio, bem construído, perfeito, que foi afundado ali em 1912. Então, essas pessoas queriam explorar, descer às profundidades do oceano para explorar ali, ver esse navio. O que eles não esperavam, obviamente, era que acontecesse o que aconteceu. É isso? Triste e lamentável. Mas nós precisamos descer às profundidades para explorar as Escrituras de nosso Deus. Então, vamos ler em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Pai eterno, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar diante do Senhor, para expressar nossos louvores, para cultuar, Senhor Deus, pois Tu nos fizeste Teus adoradores. Em nome de Cristo pedimos pela palavra, que sabemos que ela é eficaz para toda transformação da nossa vida, da santificação da nossa vida, do nosso entendimento, da nossa educação, da correção. Te rogamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, aquele que age em nós e opera em nós, nos trazendo entendimento, possa, Senhor Deus e Pai, nos abençoar esta noite, através da Tua palavra. Rogamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Obrigado. Quem trouxe a água, provavelmente foi a irmã Érica, né? Irmãos, vamos continuar meditando na mensagem do Senhor Jesus, e nós estamos quase que expondo o capítulo 5, porque é o sermão do Senhor Jesus. Talvez, quando acabarmos esses sermões, tenhamos que pular algumas passagens e ir diretamente à mensagem do Senhor Jesus, aquilo que Ele fala.
No entanto, ainda continuaremos aqui no capítulo 5, nesse sermão, que se estende até o capítulo 7. Nós já consideramos uma parte aqui desse capítulo, as bem-aventuranças. Vimos que Jesus ensinou os desafios que seria do homem do seu reino, que era um homem e um novo caráter, o caráter daqueles que fariam parte do reino do Senhor Jesus. Mas também o Senhor Jesus ensinou sobre as dificuldades, ou um grande desafio que enfrentaríamos, que os súditos do seu reino enfrentariam nesse mundo, que era o ódio e as tentações desse mundo. Diante disso, os filhos de Deus, os filhos do reino, deveriam o quê? Serem influenciadores, primeiro ter uma atitude de alegria, ser influenciadores e não serem influenciados. Isso quer dizer, eles precisavam ser sal e luz nesse mundo, trazendo sabor, trazendo luz a um mundo podre e em trevas. Agora o Senhor Jesus nos ensina, ou nos traz um outro desafio. Na verdade, cada ensino do Senhor Jesus, nós vamos perceber que é sempre um desafio para nós. Todo ensino é um desafio. E este desafio agora é de uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã autêntica. Ou de uma religiosidade, podemos dizer assim, verdadeira, concreta. Por quê? Porque os escribas e fariseus, embora eles guardassem e ensinassem a lei, eles não tinham uma obediência verdadeira e sincera daquilo que o Senhor Deus havia de fato falado na lei. Além do que, o entendimento deles era errado em alguns aspectos. A vida deles, na observância da lei, a maneira deles, obviamente, eles entendiam que isso era que tornava eles justos. Então, era a prática disso que justificava a vida deles, e isso foi um entendimento muito errado. O outro era de pensar que eles realmente estavam vivendo aquilo que Deus esperava na lei, e eles não estavam. Então, estavam achando que era justo por aquilo que eles, de fato, não estavam praticando. Então, o ensino de Cristo agora é para que venhamos a ser diferente desse tipo de vida e venhamos a construir realmente a vida adequada, a vida do reino, a vida que o Senhor Deus espera. Então, vamos entender melhor isso, observando esse texto, de versículo 17 a o versículo 19. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo fala da lei. E quanto à lei, o que é que o Senhor Jesus Cristo ensina quanto à lei? O Senhor Jesus ensina primeiro que ele não veio revogar essa lei, mas cumpri-la. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É interessante, irmãos, a gente notar que até o momento, ou na verdade para nós, quando o Senhor Jesus Cristo começa o sermão dele, nós não estamos pensando, não estamos achando nada estranho. Ele começa, bem-aventurados o homem, assim, e deles é o reino dos céus, bem-aventurados o homem assim, deles é o reino dos céus. Para nós isso não é nada estranho. Só que para aquela audiência de escribas e fariseus, e um público em que os escribas e fariseus ensinavam, alguma coisa estava estranho. Por quê? Porque eles eram um povo, principalmente escriba e fariseu, acostumado ao quê? A ensinar a lei, falar da lei, inculcar a lei, né? Os preceitos. E agora nós temos um mestre que ainda nem mencionou sobre a lei. Opa! Então, para eles, esse ensino estava um pouco assim, meio estranho. Não sei se o Senhor Jesus Cristo, percebendo, ou sabia que logo, logo eles iriam
se questionar, e a lei? Então o Senhor Jesus Cristo vem e diz: não pensem que vim revogar a lei. E ele passa a ensinar. Ele ensina agora: vim para cumpri-la. Então notem que quando o Senhor Jesus Cristo se refere à lei e os profetas, ele está falando ali do que foi escrito no Antigo Testamento, do que está predito no Antigo Testamento. Nós temos a lei, os primeiros livros, pensamos na lei quando pensamos nos primeiros livros da Bíblia, e os profetas, aquilo que os profetas falaram. Tudo isso eram predições, apontavam para algo futuro, revelava algo futuro. Então o Senhor Jesus Cristo, ao se referir, não vim para revogar a lei e os profetas, e sim cumpri-la, ele está dizendo: vamos cumprir aquilo que já foi dito, ou estamos cumprindo aquilo que já fora dito. Até mesmo porque nada do que foi predito pode não ser cumprido, ou haja uma possibilidade de não se cumprir. Isso o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 18, quando ele diz: não vim revogar a lei, porém cumprir. E ele diz: porque nenhum tio passará, né, ou deixará de se cumprir antes que essa terra, céu e terra passem. Nenhum tio jamais passará da lei. Então, jamais Jesus poderia deixar de cumprir aquilo que não se pode deixar de cumprir. Então, nós percebemos a importância da lei e a autenticidade que a lei, as profecias têm, porque elas foram cumpridas. Então, o Antigo Testamento tem essa função profética. Mateus capítulo 11, versículo 13, podem ler esse versículo pequeno. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então nós temos os profetas e a própria lei profetizaram até João, certo? Então o Antigo Testamento profetizou, né, predisse algo. E a gente tem aquele entendimento que o Antigo Testamento era sombra de coisas futuras. Esse era o ideal do Antigo Testamento, embora o povo viveu cada detalhe lá do que o Antigo Testamento estava predizendo. Mas apontava e profetizou até João. Por que até João? Porque João agora é o último, né? Podemos dizer assim, profeta nesse tempo. Depois vem o Senhor Jesus. Antes dele, os profetas. Agora, a partir deles, só o João e o Senhor Jesus. E tudo se cumpriu no Senhor Jesus. Veja Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. A seguir, vamos esperar os irmãos abrirem. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, agora abrangeu mais ainda, né? Aqui esse é um texto maravilhoso para a gente entender como é que sabemos que o Antigo Testamento tem a autenticidade, né, da inspiração bíblica. São livros autênticos, verdadeiros, e que a gente tem que confiar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: Pentateuco, profetas e o Salmo. O próprio Jesus diz.
Então, logo, não podemos deixar de, ou renegar um desses livros, jamais. O próprio Jesus afirmou a veracidade desses escritos, mas afirma o cumprimento disso na sua pessoa. Cristo cumpriu a lei, que foi predito. Ele não revogou nada, ele veio para cumprir. Mais tarde, os fariseus vão acusar o Senhor Jesus Cristo de não estar cumprindo a lei, ou de ter abolido. O próprio Paulo vai ser acusado de estar renegando a lei. Mas nós sabemos que a grande verdade é que eles não estão, mas estão tendo um entendimento devido e correto sobre o que a lei diz. Diferente dos fariseus e escribas, que estudaram tanto, mas confundiram algumas coisas. Então, às vezes, há uma confusão em nossa cabeça também. Pensamos que Jesus aboliu o Antigo Testamento, aboliu a lei. Não é isso? Pensamos que ele aboliu, mas não podemos afirmar isso, porque o texto está dizendo que ele veio para cumprir. Nele tudo se cumpriu. Essa é a primeira verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, a validade e a continuidade da lei, e a importância da lei, daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Tudo. Então, nós não podemos achar que algo do Antigo Testamento foi abolido, ou a lei foi abolida. Nós temos apenas que entender como ela deve ser entendida. E eu vou falar um pouco mais, olhando aqui a segunda verdade que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto, é que os mandamentos, eles precisam ser observados com sinceridade. Os mandamentos precisam ser observados com sinceridade, que é o que diz versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo ensina que os mandamentos, eles devem ser observados com sinceridade. Devem ser obedecidos e ensinados. Quem não obedece e ensina é menor. Quem obedece e ensina é maior. Aqui, com certeza, era tocando ali no calo dos escribas e fariseus, que não obedeciam os mandamentos, mas ensinavam. E se achavam os grandes. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, são menores porque vocês nem obedecem. Mas grandes são os que de fato obedecem, ou obedecerão e ensinarão esses mandamentos. Então, o ensino, a palavra, a lei, tudo que tem nas Escrituras, que é para nós um mandamento de Deus, devem ser observados com sinceridade, para a nossa obediência e para o nosso ensino, para ensinarmos. Agora, há uma dificuldade aqui, quando olhamos nesse versículo 19, porque o Senhor Jesus Cristo falou, versículos 17 e 18, sobre a lei. E essa lei, ele está se referindo à lei de Moisés ou os profetas. Mas quando ele vem para o versículo 19, ele menciona mandamento. Então, alguns pensam que mandamento está se referindo à lei. Só que talvez não esteja se referindo à lei, e eu creio que também não esteja se referindo à lei no sentido da lei de Moisés. E o D.A. Carson é um grande escritor, teólogo do tempo da atualidade. Ele leva a essa consideração, falando que mandamento aqui está relacionado às coisas do reino. Porque no versículo 19 e versículo 20, por 3 vezes, o Senhor Jesus menciona o reino.
ele fala da lei e profetas, como estivesse olhando para o passado, mas versículo 19, ele fala de mandamentos e reino, como se estivesse agora focando numa era mais presente. Quando diz, aquele, pois, que viola um destes mandamentos posto dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, o Diacasso traz essa questão, né, bíblica da interpretação, mostrando que, não, Jesus está pensando naquilo que vai ser dito agora dentro do reino de Deus. É esses que devem ser observados. Então, o sentido seria assim: a lei e os profetas são cumpridos em Cristo, e agora ele transmite o mandamento do reino. Então, ele é o cumpridor da lei e agora nos ensina, ou continua nos ensinando aquilo a qual nós devemos agora estar atentos e olhando para obedecer, viver e ensinar. Seria assim a lógica do que está escrito. E nós sabemos que, quando pensamos assim em lei, e o Antigo Testamento e as coisas do Novo Testamento, e esse é um texto, não pense, eu estou falando aqui como se fosse uma coisa muito simples, né? Esses 2 primeiros versículos aí, mas para os irmãos terem uma ideia, o próprio Diacasso, esse grande erudito, ele diz que esse é um dos textos mais difíceis, porque justamente essa hermenêutica, podemos dizer assim, entre Antigo e Novo Testamento, ainda pontos de questionamento e discussões sobre nós. Minha esposa, creio que na última sociedade, ela falou um pouco sobre isso aqui, e ela veio até mim e disse, não estou compreendendo isso, já li até o que o John Piper disse, não estou compreendendo isso, é difícil. Está muito difícil. Eu disse, se contente, porque um dos maiores eruditos disse a mesma coisa, que é difícil. Então, se contente, né? Que se ele, que é o maior erudito, disse que era difícil, logo nós, meros mortais, vamos também ter uma grande dificuldade. Mas olhemos com simplicidade, né? Sem ir tanto nessas questões, vamos nos atentar à palavra de Deus aqui. O que Jesus está ensinando? Ele cumpre a lei. Ele cumpriu a lei. E aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala agora dentro do reino, também deve ser cumprido por cada um de nós. Nada deve ser revogado. Deve ser observado como deve ser observado. E aí nós vamos entender, irmãos, que algumas coisas do passado, da lei, ou do que foi ensinado, não é que foram abolidos, mas que agora tem uma nova forma. Por exemplo, quando pensamos na circuncisão, era uma exigência às crianças, no 8º dia, que eles deveriam ser circuncidados. Isso era um ensino ao povo de Israel. Isso continua sendo ensinado? Continua. Só que agora a circuncisão não da carne, mas do coração. Entende? A circuncisão agora é do coração. Houve essa mudança. Mas está sendo cumprido o que a lei ela predisse. O que se deve fazer está sendo cumprido. Estamos guardando o dia do Senhor? Estamos, olha aqui, nós todos reunidos aqui para adorar. Estamos guardando, reservando um dia para Deus, como devemos guardar, consagrar, servir ao Senhor, adorar o Senhor Deus. Estamos também fazendo isso. Matamos? Não. Adoramos outros deuses? Não. Então, tudo continua sendo guardado por nós. Mas percebam que é para Cristo que devemos ter um olhar
agora. Quando notamos aqui os próximos versículos, e nós vamos passar por eles, nós percebemos o Senhor Jesus Cristo quase que dizendo, olha, foi dito isso. Isso não foi abolido, mas prestem agora atenção no que eu estou dizendo também. Versículo 21, por exemplo, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Olha só, porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, no início, o Senhor Jesus Cristo diz, eu, porém, vos digo, e isso é repetido aí nesse versículo 20, 21, 22, 26, 28, 27. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Então, eu trago o mandamento, observem o mandamento, ensinem o mandamento. Às vezes a gente olha para aqui e diz, Cristo disse, o que foi dito, eu, porém, vos digo, e a nossa primeira impressão é de que ele aboliu isso e agora está nos ensinando outra coisa. Não. Ele não está nos ensinando outra coisa. Ele apenas está aprofundando ainda mais aquilo que foi dito. Por exemplo, quando diz, não matarás, é aqui. Certo? É dizer, eu, porém, vos digo, aquele que se irá, a profundidade agora aqui é coração, não é ação da ira, percebe? Não é a ação da ira, porque quem mata, isso é uma ação que provém de um coração que está irado e com ódio da pessoa, a maldade. Então veja, matar está aqui e não se irá estar bem aqui. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, foi dito isso, mas isso aqui não é suficiente praticar isso aqui. Notem que, e Jesus está chamando agora a gente descer, mais profundo, para consertar a raiz do problema, que é o coração. Sair da superfície das coisas, daquilo que é exterior, que talvez era a prática dos fariseus, e eles se orgulhavam por aquilo que era superficial, e Jesus está chamando, vamos descer mais. Vocês estão suavizando a lei, quando deveriam era estar exigindo mais dela, agora é com profundidade, não é com prática. Não é com prática, é com profundidade. Porque o grande problema dos fariseus era isso, era exterior demais, era superficial demais, e coração, de menos. De menos. O Senhor Jesus, então, nos chama a ser mais profundos, a corrigir e modificar o nosso coração. Matar, se eu olhar aqui para todos vocês, eu não vejo nenhum assassino. Pelo menos até onde eu sei, nenhum de vocês andou matando ninguém. Não é? Embora fizemos uma peça aí, não foi? Uma esquete, somente uma esquete, onde houve uma troca de tiro lá, dos cangaceiros com a polícia, mas era apenas uma esquete. Mas ninguém matou ninguém. Não é isso? Mas talvez você já se irou com alguém, aí sim você matou. Talvez não sejamos assassinos na superfície, mas sejamos executores no coração. Aí sim é que reside um grande problema. Não é verdade? Viver aqui nessa superfície é muito simples. É muito simples e fácil. Mas o reino de Deus, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, não é
não é simples, é radical, é difícil, porque temos que descer ao nosso coração e modificar onde há o pecado realmente, que é no nosso coração. E aqui é profundo, é difícil, mas Ele espera que façamos isso. E nós sabemos que Ele não nos deixa só para fazer isso. Ele age em nós por meio do Espírito Santo para que a gente possa, de fato, exercer aquilo que Ele espera de cada um de nós. Por essa razão, o Senhor Jesus, então, passa a nos ensinar a obediência à sua palavra, a obedecer de maneira sincera, realmente com o coração. Nós vamos destacar que os fariseus não estavam fazendo isso. Em terceiro, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a nossa justiça deve exceder a dos muito a dos escribas e fariseus. Deve exceder muito a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque, de fato, como vimos no segundo ponto, no primeiro ponto, os mandamentos do Senhor não estavam sendo obedecidos de maneira verdadeira e sincera por eles. Não estavam. Então, essa justiça que eles tinham em suas vidas, ela não estava valendo de nada, não tinha valor algum. E o entendimento dessa justiça deles aí era que não tinha mesmo. Eu vou considerar aqui para os irmãos entenderem. Então, os escribas e fariseus os escribas eram os doutores da lei, isso nós compreendemos. Eram os estudiosos, os profissionais da lei, ensinavam a lei. Nas sinagogas, eram os mestres ali, os escribas. Eles ficaram encarregados disso, de transmitir, de guardar, de preservar os ensinos, os escribas. Só que eles se voltaram muito para o formalismo dessa lei, e pouco da aplicação dessa lei em seus corações. Da mesma forma, os fariseus também. Os fariseus também eram cerimonialistas demais, formalidade demais, mas coração era pouco, ou quase nada. Pelas descrições que a gente vê do próprio Senhor Jesus Cristo, falando desse grupo de pessoas, era quase nada. Então, que esses homens não estavam pouco preocupados, era com o coração. Logo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo aqui é nos chamar para olhar para o nosso coração, que é onde realmente devemos viver o Evangelho, viver os mandamentos, aquilo que Ele ensina. É pelo coração, não é na prática exterior. Então é isso que Jesus nos ensina. Mateus 15, versículo 19. Versículo 20. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Percebem a grande preocupação dos fariseus? Como era algo terrível, para não dizer ilógico. Eles estavam preocupados com limpar as mãos para poder comer. Porque se não limpasse a mão, isso ia contaminar. O que tem a ver limpar a mão com o pecado? Se eu estou com minha mão suja de barro e eu vou comer um pedaço de carne, qual é o problema? Isso vai produzir pecado em mim? Que conversa, rapaz! O que isso tem a ver? Aí veja com que eles estavam preocupados. Fora, algo externo. E onde realmente residia o pecado, eles pouco estavam olhando, que era o
coração. E que é onde o Senhor Jesus espera que a gente tenha, de fato, a obediência. Obediência. No Novo Testamento, os escribas e fariseus são vistos de forma muito negativa. Muito negativa. Justamente por causa disso. Criaram coisas onde não existe. Criaram coisas demais. Olha, criaram tantas coisas que eles criaram 248 regulamentos e 365 proibições. Só para você ver, né? Temos aqui o pessoal do direito, o irmão Felipe, um vadimeco, né? Dos fariseus. Olha o tamanho do livro. Sei quantos regulamentos e proibições. Aí imagine você ter que ver cada um desses. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso, aquilo não pode, aquilo outro não pode, isso não deve, isso aqui. É o pecado no coração que não deve. Só precisa de uma palavra. É o pecado do coração. Isso, sim, é o que não deve. E são muitos os pecados do coração. Não são muitas as regras que devemos criar para a nossa vida. Há uma regra, é cortar a raiz do pecado em nosso coração. Essa é a regra. Esse é o mandamento. Para que os frutos desse pecado não se aflorem cada vez mais em nossas vidas, é o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Então, Jesus disse, se alguém não tiver uma justiça que exceda a deles, não pode entrar no reino de Deus. Aí você imagina, lá aquela audiência acostumada, que com 248, 365 coisas, espera aí, o Senhor Jesus Cristo, que a gente ainda tem que exceder isso. Tem não, como não? Não tem, não existe como. Só que não era isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Que justiça esse texto nos fala? Né? Mas antes, deixa eu destacar aqui, versículo 20. Olhando para o versículo 20, devemos destacar duas verdades. A primeira delas, ou dentro desse terceiro ponto, na verdade, né, que a justiça nossa deve exceder a dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus Cristo destaca duas verdades. Certo? A primeira é que, de forma muito negativa, a justiça dos fariseus é que eles se achavam grandes, se vangloriavam nisso, não tinha valor algum. E por meio dessa justiça, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não entra no reino dos céus. Não entra. E o autor, ou a forma que foi escrita aqui, nos chama a atenção por causa dessa palavra jamais. Pelo menos esta palavra aqui, não é toda palavra que você vê na Bíblia dizendo jamais, algumas vêm de maneira enfática, outras não, só está lá jamais. Mas essa daqui é muito enfática, porque é um duplo negativo na língua grega. Ou men, na língua grega. Na nossa língua é não, não. Quando isso é usado é porque quer nos chamar muita atenção, para dizer, em hipótese alguma, no popular, nem que a vaca tussa vai entrar no reino do céu vivendo esse tipo de justiça farisaica. Não entra. Não entra. Você imagina ali a cabeça dos fariseus e do povo ouvindo isso. E agora? Se esses homens aí não entram no céu pela forma de vida deles, o que será de nós? Porque nós que estávamos ali aprendendo com os escribas e fariseus, esses são os primeiros que vão entrar no reino dos céus. Nós talvez venhamos a entrar, mas se eles mesmos não vão entrar, então nós é que não vamos mesmo.
Mas o que o Senhor Jesus Cristo está querendo é ensinar realmente como se entra no reino dos céus. É por meio da justiça que excede a deles. E qual é essa justiça? Qual é essa justiça? Primeiro, a justiça dos escribas e fariseus, que aqui não entra, é essa justiça, né? Da própria justiça. Do achar que eles têm essa justiça, que eles são justos, porque praticam isso, que na verdade nem praticavam, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, nem praticavam. Então essa justiça própria não leva ninguém ao céu, porque o homem não tem justiça própria. Isso já vimos nas bem-aventuranças. O homem ele tem que ser pobre de espírito, porque ele é pecador, ele tem que reconhecer que é pecador. Ele não é justo em lugar nenhum, ele é pecador. E em segundo, ele tem que lamentar esse pecado e não achar que é justo. Olha, então veja, então essa justiça dos fariseus é essa justiça própria. O Senhor diz, por meio dessa justiça ninguém entra, porque vocês não têm, não existe no homem essa justiça própria. E ainda mais vocês, escribas e fariseus, que são hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, essa justiça própria que os fariseus tinham, na verdade não tinham. Era tudo farsa, era tudo mentira. Era algo exterior. Aparentava belo para quem não entendia e não viu o coração, obviamente. Jesus diz, essa justiça interior, não leva ninguém para o céu. Então, qual é a justiça que leva alguém para o céu e que o Senhor Jesus Cristo está ensinando? Qual é essa justiça que o Senhor nos ensina? Agora, na segunda verdade desse versículo 20, é que é por meio da justiça que excede a dos fariseus que o homem entra no céu. E essa justiça é a justiça do próprio Senhor Jesus. Nós já destacamos nas bem-aventuranças. A justiça de Cristo. Ele que é o justo e justificador das nossas vidas. Ele que é o homem perfeito realmente, que cumpriu a lei, que somos incapazes de cumprir, porque nós somos imperfeitos. Mas ele cumpriu, então ele é o justo e que justifica agora todas as pessoas. Então é por meio dessa justiça, é essa justiça que excede a dos escribas e fariseus, porque ela não é falsa, ela é justiça verdadeira. Note em Romanos capítulo 3, e é nessa justiça em que todos nós até cumprimos a lei. Aqui Paulo está destacando, Romanos capítulo 3, versículo 27 ao 31. Veja como todos nós estamos cumprindo a lei. Não há ninguém desobedecendo a lei. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque a lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso
e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Cumprimos a lei. Em Cristo, que é o cumpridor perfeito da lei. Esse é o ensino. Paulo vai ser, obviamente, muito atacado aqui por causa dessas palavras. Sofreu duras. Fariseu que pegasse Paulo no meio da rua, ele corresse, menino, porque senão matava. Mas era um entendimento errado. Entendimento errado. Quando, na verdade, estávamos cumprindo. Então, Paulo é o exemplo, irmãos, em que conseguiu, aprendeu, né, e entendeu isso, a mensagem de Cristo, a partir do Evangelho. Note essa mudança e essa compreensão na vida de Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 9. Filipenses 3, 8 a 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. Quando Paulo era fariseu e vivia como fariseu, ele tinha justiça própria. Mas agora ele está entendendo que não tem justiça própria. Que procede da lei, ou seja, não é mediante essa lei, como eles tanto aprenderam, que eles eram justificados. Senão, veja bem, qual é a justiça? Senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e baseada na fé. Não é a lei que nos justifica e nos faz ter justiça própria. Não, é Cristo quem nos justifica. É a justiça dele, a justiça de Deus. E é pela fé que a gente recebe essa justiça. Essa sim excede a dos escribas e fariseus. Esse texto aqui resume tudo o que estamos considerando. Porém, o segundo aspecto dessa justiça que excede a dos escribas e fariseus, primeiro é a do Senhor Jesus, o segundo é o aspecto da sinceridade. Se os fariseus viviam a falsidade, a hipocrisia, né, de se acharem que estavam obedecendo a algo quando na verdade eles não estavam, logo a nossa justiça que excede a deles nós viveremos de maneira verdadeira e sincera aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. Então, qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo nesse texto, irmão, depois que a gente explica todos esses detalhes? Vivam de maneira sincera o Evangelho de Cristo. Vivam verdadeiramente os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Não tenham uma vida de aparência, de beleza apenas exterior, como um carro, né? Não sou contra ninguém ter um carro velho, né? Mas você pega o carro velho, está todo deteriorado por fora, aí você diz, não, deixa esse carro novo, vai ali na oficina, faz uma pintura, né? Por fora, pronto. Está novo? Não. E o interior continua o mesmo. Nós não é essa mudança que Cristo está nos ensinando aqui. É a mudança completa. É a renovação. No ponto onde de fato tem que ser renovado. O nosso coração. Nosso coração. Viver o Evangelho de maneira verdadeira e sincera. Essa é a justiça que excede a dos escribas e fariseus. E em Cristo há essa justiça, porque Ele é o justo e justificador de todas as nossas vidas. Assim, irmãos, possamos observar
do quanto nós temos um grande desafio. Construir, descer nesse submarino para as profundidades do nosso coração. O Titã desceu às profundidades e todos morreram. Mas se nós descermos às profundidades do nosso coração, nós viveremos, porque nós exploraremos e consertaremos aquilo que precisa ser de fato consertado, mudado. E o Senhor Jesus Cristo vai continuar nos ensinando nos próximos versículos, e a nossa oração é que Deus possa fazer isso com cada um de nós. Pai soberano, somos-te gratos pela tua palavra, pela tua mensagem, Senhor Deus, que nos conduz para o céu, para a vida eterna. Nos ajuda, Deus, a sermos cada vez mais pobres de espíritos, entender o quanto precisamos de Ti. Nos ajuda a não termos uma vida farisaica do exterior, mas do coração. Ter uma vida não preocupada com detalhes, mas realmente com o pecado que há em nós. Ajuda a tua igreja a crescer. Nós sabemos que o Senhor Deus trabalha por meio do Espírito Santo para santificar a igreja, porque tu está, ó Pai, preparando uma noiva santa e pura para encontrar contigo. Nós queremos fazer parte, desejamos ser parte. Nos ajuda a viver essa transformação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, convido os irmãos para o pós-lúdio, grupo de louvor, e queremos agradecer a todos que estão nos visitando esta noite, e queremos saber se há alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui à igreja. Alguém nos visita pela primeira vez? Temos ali, não sei se é uma família, mas se é uma família, bom, sejam bem-vindos, é uma grande alegria tê-los aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Ali temos também mais um senhor e uma senhora, sejam bem-vindos. Sempre eu fico assim, sem querer dizer, o casal, porque às vezes não é, às vezes é um irmão e uma irmã, mas é uma grande alegria tê-los aqui, volte sempre, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Temos também mais ali, uma jovem, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Pela primeira vez? Não, os demais já são os nossos irmãos queridos e aqueles que também têm vindo, congregado juntamente conosco e um dia se tornarão membros em nome de Jesus também, entregaram a vida a Cristo em nome de Jesus. Então vamos orar para concluir e ouviremos um pós-lúdio. Pai soberano, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje para todo sempre com o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui.
e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras